Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Eu sou a Filipa Melo e este é mais um episódio da segunda temporada do Haja Saúde, o primeiro podcast de literacia de saúde integralmente produzido no âmbito do SNS. Diz-se que Napoleão Bonaparte sofria de asma ou alergias respiratórias. Uma teoria não confirmada, mas repetida por alguns biógrafos, é que, durante a Batalha de Waterloo, ele teve uma crise respiratória tal que o impediu de comandar eficazmente, o que teria contribuído para a sua derrota. Se for verdade, uma reação alérgica pode mudar a história da Europa. A informação surge, tal qual como eu li, no Gemini da inteligência artificial. Pois é, muitas vezes achamos que sabemos tudo, neste caso sobre alergias. E talvez não. Para termos a certeza do que são as alergias, senta-se hoje no consultório do Haja Saúde Carolina Rodrigues, médica de família da Unidade de Saúde Familiar Cardilium da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Filipa. Muito boa tarde. Para quem nos escuta, prepare-se para aprender. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. O que é que a fez ser médica de família? Antes de mais, foi um gosto pela especialidade que é das mais abrangentes na nossa área da medicina, não é? Além de vermos adultos, vemos também crianças, acompanhamos grávidas, portanto acaba por nos dar uma perspectiva e um acompanhamento desde o nascimento até à morte da pessoa. E além disto, não é só acompanhar a pessoa em si, mas toda a família da pessoa. Portanto, é todo um mundo diferente e uma abrangência tal que me fez ficar apaixonada por esta especialidade. É um médico de família no sentido em que também quase se torna da família. Mas é mesmo, somos membros médicos da família, portanto, e é engraçado, à medida que nós vamos avançando na nossa prática, conhecer, especialmente em locais mais pequenos, como é o caso aqui de Torres Novas, conhecemos também as famílias, não só quem nós temos no nosso ficheiro, mas perceber que aquele agrupamento, portanto, de pai, mãe, exatamente, aquele agregado, também tem relação com outros agregados que nós também seguimos, portanto, e acabamos por ter esta visão mais global e abrangente. E depois temos também uma visão não só da doença em si, mas também muita parte preventiva, que é tão importante hoje em dia, não é? Portanto, acabamos por ter um papel na base muito importante para a saúde das pessoas. Vamos dizer primeiro o que é, afinal, uma alergia. Portanto, a alergia, de uma forma simplificada, é o quê? É uma reação exagerada do nosso corpo a algo com o qual nós contactamos diariamente. Por exemplo, eu diariamente posso tocar nesta mesa, posso inalar partículas do ar e para mim isso pode não ter qualquer efeito. No entanto, se for a Filipa, se tiver uma tendência a uma alergia, poderá ter uma reação exagerada a algo que a mim não me faz diferença. Portanto, qualquer coisa que existe no nosso ambiente será um alergénio possível. Uma agressão. Uma agressão. Agora, essa agressão só surtirá efeito e só terá uma reação se o nosso sistema imunitário estiver programado para essa resposta exagerada. Quais são as alergias mais comuns que vê na sua prática clínica diária? Diariamente, ou seja, aquilo que nós vemos com mais frequência são mais as alergias respiratórias, portanto a rinite alérgica, a asma, também muitas alergias cutâneas, como é o caso do eczema atópico, as dermatites de contacto, portanto o tocar em algo e fazer uma alergia. Também as alergias alimentares, portanto algumas pessoas comem determinadas coisas e fazem reação alérgica. E também às vezes picadas de insetos, que também podem dar alergia. São realmente aquelas mais comuns. Quase toda a gente tem alguma. Ou se não tem, conhece alguém que tenha. Não é?
há uma escala grande, desde a alergia, enfim, que é uma alergia comum, que é um incómodo, até, e já vamos falar nisso, de uma alergia que pode representar uma urgência muito grave. E mesmo risco de morte. Sim. Exatamente. Vamos ver primeiro qual é a diferença entre uma alergia e uma intolerância. Ou seja, a alergia e a intolerância está muito relacionado com a forma como o nosso corpo reage e que sistema é que é ativado, ou seja, que mecanismo. Por exemplo, numa alergia é o sistema imunitário que está ativado, ou seja, o nosso corpo contacta com algo, coleta uma resposta, essa resposta vai ativar o nosso sistema imunitário, produzir anticorpos e cria a reação alérgica. Relativamente à intolerância, não é o sistema imunitário que funciona. Aqui é o nosso sistema digestivo ou a forma como o nosso sistema metabólico. Isto é o quê? É algo, por exemplo, que nós comemos, temos dificuldade em metabolizar ou digerir e isso vai dar alguns sintomas como indisposição, etc. Peso, portanto, não é? Peso no estômago. Exatamente, distensão abdominal. Um exemplo muito comum que toda a gente conhece é a questão do leite. Quantas pessoas bebem leite durante a sua vida e a partir de uma determinada idade parece que o leite não cai bem e as pessoas até tendem a tirar o leite, não é? E a mudar para os leites sem lactose. Muitas das vezes isso deve-se a uma alteração ou uma ausência de uma enzima que é a lactase, que ajuda na degradação do leite. Ou seja, aqui vai haver uma dificuldade na metabolização do leite. E como tal, a pessoa consegue beber o leite, neste caso, ou o laticínio, mas vai digeri-lo mal, vai ter uns sintomas de indisposição, as náuseas, alguma diarreia. Pronto, é um bocadinho diferente da alergia, por causa dos anticorpos e o sistema que está ativado, a comichão, a falta de ar, a irritação nos olhos, os espirros, portanto é um mecanismo diferente. É mais exuberante. Sim. Até que ponto é que a genética é importante nas alergias? Sim, existe um componente genético e está provado que, portanto, filhos de pais com alergias têm uma maior probabilidade de vir a ter alergias. Por exemplo, se uma criança, um dos progenitores tem alergias, tem uma probabilidade de 30% a 50% de vir a ter uma doença alérgica. No entanto, se tiver os dois progenitores com alergia, esta probabilidade aumenta para 60% a 80%. Portanto, há aqui muito. É muito. Ou seja... É uma herança pesada. É, mas depois também aqui há outros fatores que entram, porque depois o facto de ter uma maior probabilidade de ter uma doença alérgica, portanto tem uma predisposição para a atopia, que é esta predisposição para as alergias, não significa que venha a ter a mesma alergia que os pais tiveram ou que tenha a mesma intensidade. Portanto, não é a mesma. Os pais podem ter alergia ao marisco e ele Exatamente. ter uma alergia atópica, dermatológica. Exato. Um exemplo simples. Às vezes temos pais que têm asma e as crianças não têm asma, mas têm a chamada pele atópica. Genericamente, como é que se manifesta uma alergia? Como é que o corpo se manifesta dizendo eu não quero isto? Ok. Depende muito, não é? Nós vamos ter as alergias da parte respiratória, da parte cutânea, a parte alimentar e as manifestações poderão algumas ser parecidas ou completamente diferentes. Se estivermos a falar de uma alergia respiratória, são aqueles sintomas vulgarmente conhecidos, não é? O espirro, a comichão no nariz, a comichão na garganta. Os picos, não é? Os picos. Então agora nesta altura do ano as pessoas dizem que parece que têm portanto, parece que escorre do nariz aquele líquido claro. Portanto, isto são tudo sintomas de alergia, neste caso, aqui à questão dos pólenes, não é? A parte da rinite alérgica. Quando há afecção dos pulmões, aqui a parte da falta de ar, uma tosse. Depois, quando há alergia cutânea, ou seja, na pele, podemos ter a vermelhidão, a comichão, a irritação na pele, a pele mais seca. Na parte alimentar pode ter as diarreias, pode ter os vômitos ou sintomas mais sistémicos, ou seja, mais generalizados, que às vezes até podem dar reações mais graves, como é o caso do inchaço na cara, dos lábios, ou mesmo também dos olhos também, ou dificuldade respiratória. Portanto, ou seja, há aqui alguns sintomas que se separam, nomeadamente nas alergias típicas da pele ou na parte respiratória, mas noutro tipo de alergias poderá dar estes sintomas todos, mas estes são os sintomas assim mais conhecidos. Não é? Sim. Porque depois há alergias mais estranhas, não é, doutora? Sim, às vezes existem assim umas coisas um bocadinho diferentes para as quais não temos resposta e às vezes então aí necessita de um estudo mais aprofundado para tentarmos perceber se efetivamente se trata de uma alergia ou não e se sim, o que é que efetivamente a está a causar. Num centro de saúde, como é que esse diagnóstico é feito?
O que é que nós podemos fazer? Ou seja, tudo o que é o estudo básico e inicial do que é uma alergia. Portanto, tentámos fazer uma colheita de uma história extremamente pormenorizada para tentar perceber qual é que foi efetivamente o alergénio que causou aquela alergia, qual a intensidade com que ele ocorreu, se aquela alergia tem alturas ou fases do ano em que possa ocorrer com maior ou menor intensidade. Portanto, isso, desculpe, doutora, conversa só, ou seja, nós estamos só a questionar e a tentar perceber, não é? Ou, por exemplo, tentar perceber o historial familiar, se existe história de alergias ou não. Orientando e tentando perceber um bocadinho o que é que efetivamente se passou com a pessoa, podemos pedir alguns exames básicos, nomeadamente exames de sangue, onde vamos conseguir ver alguns parâmetros que nos poderão dar aqui algumas indicações. Depois, tendo essa informação, aí sim vamos ter que avaliar, vamos ver se é uma situação que nós possamos resolver em termos de centro de saúde, ou se pelas suas características e gravidade necessitará de outro tipo de abordagem a nível hospitalar. É importante ressalvar que nem todas as alergias necessitam de estarmos a fazer aqui testes a nível sanguíneo ou outros testes mais específicos. Portanto, há situações que nem é necessário fazer um teste específico e com as quais nós conseguimos tratar e ajudar a pessoa perfeitamente. De uma forma relativamente fácil e rápida. Sim. De qualquer modo, há aqui um terreno um bocadinho difícil, que é o da automedicação, ou da medicação através do farmacêutico que diz, isso é uma alergia simples, leva aqui este medicamento, venda livre. Qual é a sua posição relativamente a isto? Eu acho que inicialmente as pessoas devem sempre procurar o seu médico de família, não é? Para tentar perceber efetivamente o que é que se trata. Porque há sintomas que são parecidos com os de uma alergia e na realidade não são uma alergia. Daí a importância das perguntas que estamos a falar para orientar o nosso raciocínio clínico e a orientação correta da pessoa. Como tal, eu acho que devem sempre recorrer ao médico de família para fazer essa avaliação inicial e se efetivamente o médico da pessoa considerar que é uma alergia simples, que pode ser tratada com facilidade em casa, medicar e explicar à pessoa como é que deve proceder, quando é que deve tomar, para não estar só a fazer a medicação porque sim. Porque às vezes o que acontece é que as pessoas vão levantando medicação na farmácia, tomam de forma crónica e podem nem precisar dela ou estão a automedicar-se de forma incorreta, não é? E portanto é sempre importante esta avaliação a nível médico. Este tipo de medicamentos que são fornecidos na farmácia e com os quais nós habitualmente medicamos, atuam mais a nível do controle de sintomas. O que acontece é que as pessoas... A manifestação da doença, exatamente. O que acontece é que poderá começar a haver uma tolerância ao medicamento e depois poderá ser necessário haver uma mudança ou, portanto, a medicação que foi dada não ser suficiente. Portanto, é sempre importante não avançar para a automedicação sem um conselho médico. Antes de... Sim. Quando é que se justifica o encaminhamento para um alergologista? Em situações muito específicas, vamos supor, temos uma alergia leve que tem crises recorrentes, a qual nós já não estamos a conseguir controlar com a medicação que nós administramos e instituímos a nível dos cuidados de saúde primários. Nas situações de alergias muito graves, por exemplo, alergias alimentares ou outras situações onde nós poderíamos considerar que são necessários um estudo mais aprofundado, porque não sabemos exatamente o que é que está a causar aquele tipo de reação ou aquela alergia, ou que a pessoa poderá beneficiar de outros tratamentos mais específicos que existem a nível hospitalar ou que poderão ser indicados a nível hospitalar. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Vamos escutar a Diana Ralha a apresentar-nos precisamente a Unidade de Saúde Familiar Cardilium. Vamos escutá-la. Voltamos já. A Unidade de Saúde Familiar Cardilium, integrada na ULS do Médio Tejo, é uma unidade de cuidados de saúde primários, localizada em Torres Novas, vocacionada para a prestação de cuidados de proximidade, com base numa abordagem personalizada, multidisciplinar e centrada na família. Esta unidade serve cerca de 14 mil utentes, abrangendo as freguesias da União de Freguesias de Torres Novas, Santa Maria, Salvador e Santiago, da União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca, bem como Assentis, Brugueiras, Chancelaria e Pedrógão. O nome e identidade da USF são inspirados nas ruínas romanas de Vila Cardilium, encontradas em Torres Novas, evocando assim o património histórico da região
e refletindo um compromisso com o cuidado, a renovação e a continuidade no tempo. A equipa da USF Cardílium é composta por 6 médicos de família e um médico interno de especialidade de Medicina Geral e Familiar, 6 enfermeiros e 4 secretários clínicos, que garantem um acompanhamento próximo e contínuo a cada utente, através da atribuição de uma equipa de família, composta por médico, enfermeiro e secretário clínico, e promovendo assim a continuidade de cuidados e a personalização do atendimento. Os cuidados prestados pela USF abrangem todas as fases da vida, mas têm enfoque especial na saúde infantil e juvenil, na saúde materna, o planeamento familiar, a saúde do adulto e do idoso, incluindo consultas presenciais e não presenciais, bem como apoio domiciliário, sempre que seja clinicamente indicado. O atendimento da USF Cardílium é pautado por cortesia, pelo respeito pela diversidade e há um compromisso claro com a qualidade e eficiência. Esta USF é também um espaço de formação e desenvolvimento profissional contínuo, contribuindo ativamente para a preparação de novos profissionais de saúde. Atualmente a funcionar em instalações provisórias, a nova sede da USF Cardílium ficará localizada na Avenida Xanana Gusmão, em Torres Novas, junto ao Hospital Rainha Santa Isabel, num edifício moderno, acessível e sustentável, que representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros, inteiramente financiado por fundos comunitários. O novo edifício contará com condições de excelência, gabinetes de consulta e de tratamento com acessibilidade total, com eficiência energética e estacionamento com 67 lugares, incluindo áreas reservadas a ambulâncias e a pessoas com mobilidade condicionada. A USF Cardílium afirma-se assim como uma unidade de saúde de referência no concelho de Torres Novas, com um modelo de cuidados centrado nas pessoas, na continuidade, na proximidade e na confiança. Estamos de volta à conversa depois de escutarmos a Diana Ralha. E a conversa hoje é sobre alergias com a doutora Carolina Rodrigues, da USF Cardílium da ULS do Médio Tejo. Na Roma Antiga, espirrar era considerado um sinal de fragilidade espiritual ou até mesmo de aproximação da morte. Dizia-se rapidamente salve ou Júpiter te proteja para que o autor do espirro ficasse rapidamente protegido. É o antepassado do nosso santinho. Há coisas engraçadas, afinal, à volta das alergias, não é, doutora? É verdade. Não é tudo mau? Pois não. Foi engraçado esse facto que disse, é muito giro. É curioso. Quais são as circunstâncias, doutora, em que se deve procurar ajuda médica e quais são os sinais de alerta que indicam se pode tratar de uma reação grave? No meu entender, a ajuda médica deve ser sempre procurada, para tentar perceber efetivamente o que é que se passa. Como falámos há pouco, quando percebemos o que é que realmente aconteceu, devemos tentar ajudar a pessoa a estar medicada e preparada para situações em que possa estar em contacto novamente com o alergénio e como é que deve proceder. De ter uma medicação de SOS e de ajuda. Também é importante procurar ajuda médica para fazer a investigação, mais aprofundada ou menos aprofundada, dependendo das situações e aquilo que realmente é justificável, ou eventualmente para referenciar a consulta da especialidade nas situações em que tal está indicado. Um alergologista. Exatamente, imunoalergologista. Deve-se sempre procurar ajuda médica. Depois temos as situações mais complexas. Que vão, doutora, desculpa, até ao choque anafilático. Vamos explicar às pessoas o que é um choque anafilático. Exatamente. O choque anafilático é a situação mais grave das alergias e que pode mesmo culminar com a morte quando não tratada atempadamente. Portanto, situações em que realmente as pessoas devem estar alerta que poderão ser potencialmente graves ou fatais. Situações em que, por algum motivo, por suspeita de alergia, começam com inchaço dos lábios, dos olhos, da língua, isto é para procurar ajuda de forma imediata. Sensação de falta de ar, parece que tem aqui um inchaço na garganta e que estão com dificuldade em respirar, é para procurar ajuda médica. Sensação de que não conseguem respirar de todo, podem ter frequências, portanto, os chamados batimentos cardíacos muito acelerados ou de repente começarem a ficar muito baixinhos, a tensão a baixar de forma abrupta. Isso são sintomas graves de alergia que devem procurar ajuda médica imediata. Ou seja, doutora, 112 direto. Direto. Exatamente. O ideal é direto, ou se estiverem aqui a passar em frente à porta do hospital, entrarem diretamente no serviço de urgência.
porque aqui há um risco de gravidade alto e de, em última análise e no final de linha, risco a morte. Exatamente. Estas são situações mais graves. Não é o mais comum, para as pessoas também ficarem tranquilas, não é? Claro. Não é o mais frequente, mas realmente isso pode acontecer. Habitualmente as pessoas que já tiveram situações destas são portadoras de medicação específica, que é aquilo que nós vemos muitas vezes nos filmes, são as canetas que são injetadas, chamadas EpiPens, que é adrenalina, que é injetada para interromper de imediato a reação alérgica e evitar um desfecho negativo. Pode acontecer isto também, que é não ter que procurar uma ajuda, mas imediatamente tirá-la do sítio onde está, ou não? Sim, isso é uma das medidas de prevenção que portanto, nós aconselhamos logo. Uma vez identificado o agente que causa a alergia, aquilo que nós vamos fazer é ensinar a pessoa como é que se deve afastar, não é? É claro que há situações que é fácil fazê-lo. Se pensarmos numa pessoa que tem uma alergia alimentar, como por exemplo o amendoim, é fácil, entre aspas, não é? Claro que há muita coisa que tem amendoim, mas é mais simples identificar um amendoim ou algum alimento que tenha amendoim e não comer. Agora, se falarmos em situações como, por exemplo, os pólenes, que são tão frequentes nesta altura do ano... É impossível. Ou seja, é impossível ficar totalmente livre de contactar com o pólen. No entanto, existem algumas medidas que podem adotar para reduzir o contacto. Por exemplo, nestas pessoas nós aconselhamos durante a manhã e a tarde não abrirem as janelas, que é a altura do dia em que circula mais pólen. Sempre que vêm à rua e chegam a casa devem tirar a roupa e tomar banho para tirar as partículas de pólen que podem estar na pele. Tentar evitar fazer atividade ao ar livre nas alturas em que existe maior quantidade de pólen no ar. Suspenso. Exatamente. Até é uma coisa interessante que passa portanto, num canal de televisão no telejornal, que é o índice polínico, que dá muito para ter a ideia, para quem tem alergia ao pólen, para saber se é uma altura que tem maior quantidade de pólen a circular ou não. Eventualmente poderá utilizar-se também as máscaras. Não faz mal, até porque reduz o contacto com a via aérea, que é a primeira forma de entrada, e não só a máscara, mas também os óculos. Por exemplo, se usar óculos, o pólen não contacta com os olhos e reduz a reação alérgica. Por exemplo, para quem tem animais em casa, é dar mais banho ao animal, tentar evitar que o animal vá para o quarto ou para as zonas onde está em repouso, para evitar o pelo e a caspa do pelo que dá as alergias. Isso é outra coisa que se pode fazer. Por exemplo, aos ácaros, também há muitas pessoas que são alérgicas. Usar uma cobertura para o colchão ou para a fronha anti-ácaros, aspirar com maior frequência a casa e utilizar aspiradores com filtro EPA, o não varrer, preferir o aspirar e, por exemplo, limpar o pó. Tentar que o pano esteja um bocadinho úmido para não levantar os ácaros de pó para o ar. Pronto, são assim algumas das medidas. Ou seja, combater os agentes. Exposição aos agentes que podem provocar a alergia. Estamos com as férias à porta, não é? Com o verão. Estamos com o verão já aqui. Vamos deixar só uma indicação sobre as alergias alimentares. Que dicas é que dá para ler os rótulos, para comer fora e viajar em segurança? Ler o rótulo é sempre importante procurar, não só por a questão das alergias, mas também por outros motivos de saúde e de equilíbrio alimentar, não é? Mas no rótulo é procurar e saber, portanto, o agente, caso o alergénio específico nós sabemos. Vamos dar um exemplo a quem é alérgico aos frutos secos, procurar a descrição de frutos secos. Ter cuidado sempre que diz vestígios, porque às vezes as pessoas acham vestígios é pouca quantidade. Estão lá, não é? Não esquecer. Outra questão que também é importante é saber palavras que são sinónimas daquele alergénio, porque às vezes podemos procurar uma determinada palavra, mas haver outra semelhante que pode querer dizer exatamente a mesma coisa e, portanto, devem estar alerta para isto. Depois, em termos de viagens, sempre que vão comer fora, devem procurar ou perguntar a quem cozinha o de que é que realmente é feito o prato, se leva o tal alimento ou não, e não se esquecerem da parte das reações cruzadas, e isto é importante. Um exemplo muito simples, portanto, as pessoas que são celíacas, têm alergia ao glúten, não podem comer alimentos que tenham glúten. E o que é que acontece? Se eu amassar um pão que tem glúten e a seguir for amassar um pão sem glúten no mesmo sítio, sem ter limpo de forma adequada, vão transferir partículas de glúten para o pão porque não tem glúten. Ou seja, quem tem alergia, mesmo comendo um pão dito sem glúten, como ele contactou com o outro, pode desenvolver a alergia igual. É sempre importante tentar perceber, ou pelo menos chamar a atenção quando se questiona no restaurante. Hoje em dia, felizmente já há a vida um bocadinho facilitada, acho que as pessoas já estão mais abertas e mais despertas para falar sobre alergias e muitas das vezes nos menus
tem portanto, os desenhos com se é isento de glúten, se tem leite, se não tem leite. Portanto, acaba por facilitar um bocadinho a vida às pessoas e acho que devem estar sempre atentos a isso. Em situações mais complexas, aquilo que eu aconselho é, se puderem, vamos imaginar, se vão viajar para fora do país e não sabem que tipo de alimentos é que há, ou que há alguma dificuldade depois em perceber, poderá ter o tal... A composição dos pratos. A composição, exatamente. É tentarem levar comida de cá, que possa ser transportada a nível do avião, comida que não se degrade na viagem, que permita ou ter um snack sempre que é necessário, ou eventualmente cozinhar no local para onde vão, para evitar assim surpresas na viagem de férias. Pronto, e de resto, doutora, boas viagens, boa vida isso, sem alergias, é isso mesmo. com as alergias controladas. Muito obrigada por ter estado no Haja Saúde. Nós voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.